Bom dia, irmãos e irmãs da Paróquia São Pedro Apóstolo do Jardim Independência. Hoje a igreja medita a segunda parte do último capítulo do Evangelho de João. Jesus ressuscitado aparece aos discípulos às margens do Mar da Galileia. O interesse do texto é Pedro e a pergunta sobre o destino do discípulo amado. Se Pedro, em todo o escrito joanino, segue o discípulo amado, no capítulo 21 toma a iniciativa para ir pescar, pula na água para ir ao encontro de Jesus e toma a iniciativa quando Jesus pede os peixes que haviam apanhado. Em todo o Evangelho de João, Pedro aparece em suas fraquezas. Quando da prisão de Jesus no horto, demonstra incompreensão sobre o desígnio divino e usa a violência, enquanto Jesus, ao ser preso, tem o controle sobre a situação, isto é, conhece e aceita a vontade do Pai e acompanha os guardas decididamente. As atitudes de Pedro contrastam com as de Jesus. Em todo o relato da paixão, é mostrado como um homem infiel e é reabilitado enquanto discípulo neste capítulo 21 de hoje, ao responder 3 vezes que amava o Senhor. E no capítulo 6, ele também teve a oportunidade de professar a sua fé. Esses 2 capítulos, 6 e 21, são escritos tardios, escritos após o Evangelho ter sido finalizado. No episódio de hoje, Jesus dá a Pedro uma chance de confessar o seu amor por 3 vezes. Pedro, tu me amas mais do que estes? A resposta é sim. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Com isso, Jesus lhe dá uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Pastorear, apacentar, é sinônimo de cuidar, de prover água, pastagens, sombra e proteção contra os lobos e os ladrões. O pastor é capaz de enfrentar todos os perigos para salvar o seu rebanho. Mas é preciso amar. Quando este capítulo foi escrito, Pedro já havia sido martirizado. Daí a frase: quanto a ti, siga-me, disse Jesus a Pedro. O discípulo amado é aquele que permanece fiel a Jesus e a sua mensagem. A pergunta de Pedro sobre o seu destino quer indicar que a comunidade não podia explicar a morte daquele que foi testemunha ocular de Jesus e que já não mais liderava a comunidade. Ela não conseguia compreender o mistério da vida e da morte. Tanto Jesus como o discípulo amado não estavam mais andando por aqueles caminhos. Mas ela buscou os fundamentos da sua fé para não desanimar, para poder enfrentar as divisões e as perseguições. Jesus já havia provado a mesma dor da perseguição e da morte. E somente nele é que está a resposta a todo o sofrimento. Ele venceu a morte, ressuscitou e o seu espírito permanece na igreja, que hoje transmite sua palavra e faz os mesmos gestos geradores de vida. Este é o fundamento que a comunidade joanina encontrou para superar as crises. Assim também nós, quando tudo parece desmoronar e nos sentimos impotentes frente aos problemas, busquemos os fundamentos da nossa esperança, da nossa fé. Veremos que nosso Deus não nos abandona. Ele nos quer fortes, defendendo a verdade, o bem, a justiça, a vida para todos. Nos quer unidos no amor. Nos quer unidos também com todas as organizações da sociedade. Ele não quer seus amigos fechados em si mesmos e com medo. As melhores soluções são aquelas que vêm após a troca de ideias, da escuta uns dos outros, do discernimento,
no respeito e na sincera vontade de ver acontecer os sonhos de paz que todos temos. O capítulo 21 de João nos fala de Pedro reconciliado e constituído pastor. Pedro teve a chance de declarar sua fé e seu amor ao Senhor ressuscitado, seguindo-o fielmente até o martírio. O evangelista mostra Pedro num processo, num constante crescer, no conhecimento e no discipulado. A comunidade joanina sabe que tudo que foi escrito antes fora testemunhado, visto, ouvido, sentido. Não é preciso chorar porque o discípulo amado não está mais na comunidade. Agora todos são testemunhas. E Jesus pode ser encontrado em cada pessoa, naquelas que o seguem, naquelas que têm fome, sede, naquelas que são forçadas a migrar, nos doentes e encarcerados, nos pequenos e fracos. Quando não conseguimos sentir a presença de Jesus, olhemos para fora de nós e o veremos nas pessoas que estão próximas, e assim nossas relações serão sempre mais baseadas no amor, no serviço desinteressado, na alegria de saber que somos discípulos, aprendendo a ser enquanto caminhamos. Porque o Senhor ressuscitado jamais abandonou seus discípulos, nem os de ontem, nem os de hoje, e jamais abandonará. Só nele é que nossos medos se transformam em coragem. Assim aconteceu com Pedro. Digamos com Pedro: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Que o seu espírito de fortaleza e inteligência nos mostre as razões de nossa fé e de nossa esperança. Rezemos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, vinde com tua força, sustenta as famílias, os que choram, os doentes, os que se sentem sozinhos. Dá-nos um coração grande, que abrace a todos, que ame a todos e que nossas mãos não soltem jamais as mãos daqueles que trabalham pela paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe.